Olá, crianças, chegamos aqui para mais uma aula, dia que o Senhor preparou para nós, crianças, estudarmos um pouco a palavra de Deus. Que maravilha! Vamos lá para a aula de hoje? Olha só, a nossa aula de hoje, nos submersos na Bíblia, olha só, eu iniciei aqui, depois desse início EAD, vamos dizer assim, eu comecei lá na lição 7 com vocês, né? Chegamos na lição 12, tá bom? Estamos já terminando o nosso currículo. E a história de hoje é José perdoa os seus irmãos, perdoe os outros. Bom, vamos lá? Vamos agora quietar um pouquinho e conversar com aquele que pode nos orientar, que pode abrir a nossa mente, o nosso coração para os ensinamentos tão preciosos que estão na palavra de Deus, que é o Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para nós. Colocamos as nossas vidas, eu coloco a vida de cada criança que está ouvindo agora, coloco a minha vida diante do Senhor e peço que através da música, da memorização, Senhor, da tua palavra e da história que nós vamos ver, nós possamos aprender e colocar em prática, Senhor, tudo o que nós estamos aprendendo e que o Senhor tem nos orientado. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha comandar a nossa vida, venha ser o comandante, Senhor Deus, do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, criançada, já então conversamos aqui um pouco com o papai, só recordando então que a nossa programação, né, tem esses momentos aqui, passa tão rápido, nós louvamos a Ele, agradecemos a Ele por toda a bondade dEle, né, é a palavra para reforçar aí o ensinamento que ele deixou, para a gente não pecar contra ele. As lições que estão lá na Bíblia servem para nós hoje, e nós dependemos de conversar com ele depois para a gente conseguir, né, vencer isso. E segue depois as atividades para fazer em família. O nosso louvor hoje, vamos lá, eu trouxe hoje a turminha para vocês, olha aqui, uma turminha nova. Ovelhinha Dara e companhia. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo pensar. Deus enviou, Deus tem amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, posso vê-lo amanhã, porque ele vive, erro não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, porque ele vive e voltará. Nós podemos crer no amanhã. Amém, crianças? E olha só, dentro do nosso tema hoje, eu trouxe também para vocês a turma do Salminho, falando aí do nosso assunto de hoje, da nossa aula. Vamos lá?
70 de uma vez. Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Verdadeiro perdão gera alegria, euforia e paz no coração. Genuíno perdão destrói muralhas, fortalezas e traz libertação. Só podemos perdoar se olharmos para Deus. E com isso retirar o peso de alguém. Não posso mais lembrar. E é bom que fique assim. Perdoar, 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 perdoar. É preciso para perdoar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Verdadeiro perdão gera alegria, euforia e paz no coração. Genuíno perdão destrói muralhas, fortalezas e traz libertação. Só podemos perdoar se olharmos para Deus. E com isso retirar o peso de alguém. Eu não posso mais lembrar. E é bom que fique assim. Perdoar, 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 perdoar. Para perdoar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Assim eu já sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Quantas vezes é preciso para perdoar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 é 70 de uma vez. Quantas vezes é preciso para perdoar? E aí, vocês entenderam? Entenderam o que a palavra de Deus nos diz sobre perdoar? Mas aí você pode estar se perguntando, não, mas olha, eu acho que é só uma vez. Não, é quantas vezes for preciso, eu tenho que perdoar. E se você pode estar pensando aí, não, mas tem um limite. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Que aí não fica nem no que eu estou falando, porque a gente tem que seguir o que a palavra de Deus nos diz. E lá no Evangelho de Mateus, olha só, a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6,15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Então, se passou aí na sua cabeça de que, não, eu já perdoei um monte de vezes e continua fazendo, eu não vou perdoar. Olha o que Jesus nos ensina, que a gente tem que perdoar, porque nós também erramos. Quantas vezes a gente repete a mesma coisa, não é? Mesma coisa, e pede perdão e depois está fazendo a mesma coisa. E nós não somos perdoados pelo Papai do Céu? Assim também, a gente tem que perdoar uns aos outros, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou colocar a primeira frase e vocês aí vão repetir a segunda, tá bom? Será que vocês guardaram? Vamos lá? Então, vou começar. Mas se não perdoarem, falaram aí? Vamos conferir. Uns aos outros. Você conseguiu falar isso? Então, vamos lá junto agora? As duas partes. Mas se não perdoarem uns aos outros, agora eu vou falar a terceira frase e você vai falar a seguinte. O Pai Celestial
Vamos conferir se você acertou? Não lhes perdoará as ofensas. E você pode falar aí bem alto onde que está esse versículo? Vamos conferir? Mateus 6,15. Agora vamos falar todos juntos. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Vai fazendo tirinhas, vai espalhando aí, ó, e depois vai colocando na ordem, tá bom? Fica a dica aí para poder memorizar. Vai escrevendo aí, folha que você tem em casa, com a letra aí sua, recorta e vai montando, senta aí no chão, faz uma roda aí, põe na ordem, faz então assim, de virar, que parte será que é? Se você tem aí, são 2 irmãos, lê, tira um, lê e pede para ele falar a outra parte, tá bom? Vai fazendo aí de uma maneira divertida, mas guardando aquilo que é principal, a verdade que é a palavra de Deus, tá bom, criança? E vamos então para a nossa hora da história, tá bom? Nosso tema então é perdão. José perdoa seus irmãos e nós também devemos perdoar. Olha só, hoje as referências bíblicas estão em vários capítulos, tá bom? Então, se depois você quiser pegar toda a história, pai, mãe, aí, chama aí depois no momento de leitura, meditação da palavra em família, vai lá de novo, lê a sequência, tá bom? Hoje estamos falando lá que está em Gênesis 37, dos versículos 12 a 36, capítulo 42 e 45 também, tá legal? Aí fica uma dica para leitura em família. E hoje nós vamos fazer o seguinte, a nossa história. Então, é sobre quem? Isso mesmo, é sobre José. E eu trouxe aqui essa história aí, meio em filme, tá bom? De José. Então, José é filho de Jacó, e Jacó tinha quantos filhos? 12. Ele amava bastante, sim, seu filho. Ele acabou também dando para ele uma roupa muito especial, toda colorida, e que acabou causando o quê? Olha só a cara dos irmãos. Acabou despertando raiva, inveja, né? Entre os seus irmãos. Mas Jacó teve José depois de com a idade avançada, né? Então, por isso que esse amor por ele, esse relacionamento, né? E José, ele era um menino que era muito obediente ao seu pai, mas ele era um menino também muito sonhador, um rapazinho. E ele teve vários sonhos. E um desses sonhos, ele teve que estava amarrando, tinha vários feixes amarrados, representando ali os seus irmãos. E ele ao meio, ao centro. E esses feixes ao redor, que estava ali representando seus irmãos, se curvava para ele. Pensa, olha a cara dos irmãos. Vocês acham que os irmãos gostaram de achar que os irmãos mais velhos iam se dobrar, se curvar para o irmão mais novo? Claro que não, o irmão ficou muito, os irmãos ficaram muito mais aí irritados, juntou tudo, né? Raiva, ira. Um outro sonho também, olha só, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, ele contando. Seu pai e seus irmãos começaram até a resmungar. Olha só, quer dizer então que nós vamos se curvar a você, José. Mais um motivo para os irmãos ficarem como? Com raiva, muita raiva. E foi alimentando esse sentimento ruim, porque é assim que começa, né? Olha só, então, o que foi que José ganhou mesmo, que eu falei para vocês? Isso, o casaco ali colorido. Mas, gente, um dia, olha só, um dia, os irmãos estavam lá pastoreando e viram de longe José se aproximando. Olha lá, ele estava chegando. Os irmãos alimentaram no coração que raiva, ira, inveja e fizeram
plano ali para poder dar um susto. Na verdade, eles queriam tirar a vida, mas um dos irmãos acabou não deixando. Um irmão falou assim, não, que isso? O Rubem falou isso, não vamos fazer isso com o nosso irmão, vamos colocar ele ali naquele poço vazio. E eles arrancaram a roupa dele, tirou o casaco bonito, que era motivo de raiva, porque o pai tinha dado só para o filho José, e colocaram ele aonde? Dentro de um poço. E querendo ali, né? Ficar ali aprontando. Olha só, mas nisso passam os comerciantes, pessoas que viajavam pelo deserto vendendo coisas, estavam indo para uma terra distante. E ali eles venderam José como escravo. Venderam o irmão, pegaram o dinheiro, olha lá. E esses comerciantes levaram José. Mas será? Vamos lá recapitular? Foi todos os irmãos que queriam matá-lo? Não, muito bem, não. Só tinha um que não queria, né, que ele morresse. Mas nisso, todos ali aprovando que era para ser vendido. E inventaram uma história terrível para o pai. Mancharam com tinta ali com sangue e falaram que encontraram. Mentira. Olha só, primeiro alimentaram raiva, inveja, mentiram, arquitetaram mal contra o irmão, tentaram tirar, pensaram em tirar a vida. Isso já é pecado, só em pensar, né? Olha só, e entregaram e contaram isso para o pai, para Jacó. E Jacó, claro, o que pensou? Meu filho morreu. E foi-se indo. Mas José foi levado para o Egito. E quando a gente ama a Deus, Deus cuida de nós. E lá, Deus abençoou José. Ele foi trabalhar na casa de um homem muito importante, Potifar. E lá, assim, ele foi se preparando. Olha só. E ele ali foi, vencendo, né? Vencendo as dificuldades, porque ele era um menino que amava a Deus, ele era obediente e ele fugia. Ele fugia. Então, Deus estava certo com ele, estava ali, Deus estava ali com ele. Vamos seguir mais um pouquinho? Será que os sonhos vão se realizar? Vamos ver? Então, olha só que lembra que a gente falou na aula passada que às vezes os desejos mal vêm, as tentações vêm, e a gente tem que fazer o quê? Correr. A esposa desse homem era uma pessoa má e tentou armar uma situação ali para que José pecasse. E não é que Potifar acreditou na mentira da esposa dele e José foi parar onde, criança? Vocês lembram dessa passagem? Para onde que ele foi parar? Ele acabou indo para a prisão. Lá na prisão, mas Deus lá na prisão também estava com ele, porque ele amava Deus, porque ele era obediente. E lá também tinha outras pessoas presas. Deus deu para ele a capacidade de explicar os sonhos. E explicou os sonhos tanto do copeiro quanto do padeiro. E pediu para eles, se vocês saírem, fala lá para Faraó de mim. Passou muito tempo, até que um dia Faraó também teve um sonho muito estranho e o copeiro lembrou de José depois de muito tempo. E aí ele pôde então relembrar que José tinha um rapaz que estava lá preso, que Deus estava com ele e dava para ele essa capacidade, essa habilidade de interpretar os sonhos. Porque aquele sonho que Faraó teve, tinha deixado ele muito preocupado. E Deus fez José entender também os sonhos de Faraó. E assim explicando que haveria um tempo de fome, um tempo de comida, ia ter um tempo de abundância e um tempo de escassez. E que assim ele precisaria ser um homem sábio. E isso agradou Faraó. Faraó percebeu que se ele estava sendo tão inteligente, José, porque Deus estava ali com ele. E realmente Deus está sempre conosco.
E Deus ajudou José a entender, então, o significado, de maneira assim que Deus foi colocando José no lugar que ele queria. O faraó ficou impressionado, então, com essa sabedoria e colocou José como responsável para armazenar todo o alimento. Agora, ele não era mais aquele rapazinho que estava lá preso, ele era o segundo no comando. Acima dele estava Faraó e abaixo de Faraó, José era responsável por comandar todo o Egito e acumular. Lembra que o sonho é, acumule ali, guarde, porque vai ter um tempo que não vai ter. Então, ele foi poupando, guardando. Foi guardando, 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 para que quando chegasse o tempo da seca, e chegou. Os irmãos que estavam já passando fome foram até José. E olha a cena, se curvaram. Lembra do sonho? Olha lá, olha só, eles se curvaram. Mas será que eles sabiam que ali era o irmão dele? Não, eles não reconheceram, porque já tinha passado muito tempo. Faraó pôs José encarregado do quê? De armazenar toda a comida, todo o alimento. Mas olha só, José então pôde ver os irmãos ali dele. Ele pôde, claro que na hora ele lembrou de tudo que os irmãos fizeram, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu perdoar. Os irmãos, claro que ficaram apavorados, porque tentaram ferir, mas José entendeu que Deus fez tudo aquilo para o bem, porque se ele não tivesse ido lá para o Egito, como que ele ia poder cuidar de todo o povo, de toda a família? E assim, José escolheu no seu coração não guardar raiva, não guardar ira, mas ele escolheu perdoar o irmão, porque ele sabia que Deus estava cuidando deles. Assim também, né? Olha só uma perguntinha aí para vocês. Deus mudou isso para algo bom? Sim, mudou para algo bom, para algo que eles lá no passado nunca iam entender, que os sonhos se realizam, que os sonhos que Deus põe para nós, muitas vezes, é para o nosso bem, é para mostrar algo lá na frente. E quando alguém faz algo ruim, queridos, como foi nessa história de José, Deus faz com que a gente tenha duas escolhas. Ou eu escolho perdoar, porque esse é um mandamento. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. E quando alguém da família, algum amigo, fala comigo de maneira assim que machuca o meu coração, que deixa raiva, mágoa, inveja, qualquer sentimento ruim, eu tenho que escolher obedecer a Deus. E assim como José, naquela hora ali que viu seus irmãos, ele lembrou de todo o sonho que Deus tinha dado, mas ele lembrou, olha só, meus irmãos tentaram mal contra mim, mas Deus fez o bem, assim eu posso ajudar. Tem alguma situação que aconteceu com você e que você tem guardado no seu coração? Lembra que a música fala, que a gente cantou no louvor, que fala assim, que o verdadeiro perdão quebra as muralhas, quebra as fortalezas. O que são essas fortalezas? O que são essas muralhas? Ressentimento que a gente guarda dentro do nosso coração vai criando uma barreira entre eu e a outra pessoa. Mas o verdadeiro perdão quebra. E quando quebra, vai gerar em nós alegria, euforia, paz, a paz que vem de Deus. Pense aí comigo, tem alguma coisa que você tem guardado? Pode ser alguma coisa que alguém fez para você, ou que você fez para alguém. Sabe o que é hora agora? De você se ajoelhar, de você colocar diante do Papai do Céu isso. E você precisa falar,
sabe, dar nome. Se você está sentindo raiva, você tem que falar que é raiva. Se você mentiu, você tem que confessar que você mentiu. Se você pensou mal, gritou, falou de maneira áspera, foi desobediente, o que você tem que fazer? Falar, pedir perdão e liberar perdão. O que é esse liberar? É falar assim, olha, papai do céu, o meu irmão fez isso comigo, mas eu perdoo ele. Eu não vou guardar nenhum sentimento ruim no meu coração. Ok? Vamos orar então? Fique-se aí no seu cantinho, ache a melhor posição, acalma aí o seu coração e a sua mente. E aí você vai falar, eu não sei o que está te prendendo, ou o que deixou aí alguma situação. Mas o Espírito Santo está aí com você e ele vai te ajudar, tá bom? Pai querido, nós queremos nessa hora colocar nossa vida diante do Senhor. Sabemos que durante o dia várias situações vêm e a gente peca contra o Senhor. Às vezes falando, às vezes pensando, às vezes um sentimento. Mas nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos limpe, purifique nosso coração, passa o teu sangue, Senhor Jesus, nos perdoa. E nós também perdoamos todos aqueles que fizeram alguma coisa que entristeceu o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que essa verdade possa estar aí dia a dia com você. Lembre-se, tá bom? Devemos perdoar. Perdoe. Porque se nós não perdoamos uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Tá bom? E como José perdoou, nós também devemos perdoar. Assim, quando você tiver situação de que uma pessoa faça alguma coisa que entristeça seu coração, você deve pedir perdão e liberar perdão também. Tá legal? Vamos lá, então, nossas atividades e, olha só, a baleia cachalote, tá bom? Então, as atividades aí, hora da atuação, elas são grandes, né, pelo seu tamanho e pelas suas enormes cabeças. E aí a gente trouxe para vocês um jogo aí, a baleia falante, o lanche aí feito com pedaços de maçã, tá bom? Gente, a gente dá a sugestão, mas é aquilo que a gente tem em casa, tá bom? Seja criativo, faça aí da melhor maneira, tá bom? As atividades para menores, eu estou deixando lá no arquivo para os pais estarem imprimindo ou preparando de alguma forma um jogo da memória, tá bom? De José. Então, são sequências do jogo da memória. Se você tiver impressora, imprima, põe aí de uma maneira, num papelão, o que você tiver que dê uma espessura aí maior, fica melhor para virar, tá bom? Isso para os menores. E para os maiores, deixamos aí um quiz sobre José, lá do capítulo 37. Vamos testar os conhecimentos? Vamos lá, então, entra aí no link aí, tá bom? E vocês vão poder fazer esse momento aí de perguntas e respostas. Para memorização, tá aí o versículo, a dica, como eu dei, faça em tiras, vira, pega uma parte, o outro responde e vão memorizando. Mais um momento que faria Jesus, legal? Momento em família, converse, e aí, olha que momento precioso. O que tem acontecido aí na família que gerou situação difícil? É hora de pedir perdão. É hora, pai, se você falou de alguma forma que entristeceu seu filho, peça perdão. Criança, se você também fez, mentiu, foi desobediente, não cumpriu com as regrinhas aí da casa que a mamãe colocou, olha lá, hora de pedir perdão. Vamos fazer os acertos? Papai, mamãe, se tiver alguma questão também, conversa em família, tem esse tempo, não deixa a mágoa tomar o coração. Gente, isso é terrível, isso nos afasta de Deus, isso cria barreiras, e nós somos do Senhor, e quando Ele voltar, Ele vai encontrar crianças que o amam, que sabe perdoar, que sabe viver para Ele, tá bom, crianças? Vamos lá, praticando o perdão em casa, praticando, queridos, praticando.
eu esqueci de um negócio muito importante aqui para vocês. Semana que vem, olha só, estamos indo para a nossa lição número 13. Isso mesmo, lição 13. Vamos estar encerrando, mas eu não posso dar spoiler para vocês, gente. Temos novidade. Vai ter uma pessoa aqui dando essa aula. Não será eu, nem tia Dani, nem tia Thaís, nem a tia Mika. Uma pessoa se prontificou em vir aqui dar aula para vocês. Então, espero vocês no próximo encontro, Momento Kids, com a última lição e com uma pessoa que está aí, ó, ansioso para vir compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pratiquem essa verdade em casa. Que Deus os abençoe.